Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Já viu que toda a criação está cheia da bondade de Deus? Toda a criação manifesta as misericórdias do Senhor. Nós vimos nos versículos de 1 a 4 como a voz da transgressão fala no coração mau do homem, no coração pecador do homem. E agora o salmista Davi vai comparar com a benignidade do Senhor. A transgressão leva o homem a palavras de malícia e dolo e a falta de discernimento e de prática do bem. Leva àquilo que em João 10:10 diz: matar, roubar e destruir. É a voz da transgressão. Mas em comparação ao coração do pecador, do homem, que fala conduzindo para aquilo que é mal, que faz com que em sua vaidade, seu orgulho, tantas vezes ache que sabe o que é melhor, inclusive para si mesmo. Ao contrário disso, a benignidade do Senhor está em toda a criação. Compare a maldade do homem com a benignidade de Deus. Veja, na maldade do homem, o homem é ganancioso e se aproveita das fraquezas dos outros, até em tempos de pandemia. Na maldade do homem, o homem planeja aquilo que é mal para o outro, destrói, mata e rouba, como nós já vimos Jesus nos dizer em João 10:10. Na maldade do homem, tantas coisas ruins têm acontecido na criação. Porque a transgressão, o pecado, ele destrói. O que nós vemos ao nosso redor é uma consequência do pecado. Mas quando nós olhamos para a benignidade do Senhor, vemos que até pessoas más têm sido sustentadas pela graça do Senhor. Veja que até aqueles que não praticam o que é bom, aqueles que não buscam o que é bom da parte de Deus, terminam desfrutando daquilo que é básico, do sustento, daquilo que é o cuidado do Senhor sobre a sua criação. Tanto que Jesus disse que o Pai derrama chuva sobre justos e injustos. A benignidade do Senhor. Ele diz assim, no versículo 5, a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e nas torrentes da tua delícia lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida e da tua luz vemos a luz. Em Deus está as bênçãos graciosas. O sustento divino está no Senhor. O sustento divino está no Senhor. E Deus todos os dias tem cuidado de nós. Todos os dias tem providenciado. Você não vê isso? Portanto, eu pergunto, o que é melhor? Ouvir a voz da transgressão de dentro do coração, que tantas vezes pensa achar qual é a direção e não sabe, e erra neste caminho, neste caminhar, ou ouvir a voz daquele que é bom, que na sua palavra nos revelou toda a sua vontade boa, agradável e perfeita. E na criação manifesta esta bondade, porque toda a terra está cheia da glória do Senhor. A quem ouvir? Se você em algum momento ficou em dúvida sobre como saber o caminho em que andar, não é difícil. Basta você ver os frutos do coração que leva ao pecado, que leva à maldade, que leva à inimizade, que leva ao orgulho, que leva à vaidade, e aquele que sustenta a criação, o Criador. Veja a diferença. Como é diferente ouvir a voz do coração e ouvir a voz de Deus. De fato, você tem duas opções. Mas me diga, qual delas é a melhor? É verdade que a voz do coração poderá conduzir você para prazeres momentâneos que você tanto
deseja e que parece ser o suficiente para a sua vida, que parecem satisfazer plenamente o seu viver, mas verá logo que, além de passageiros, eles conduzem para a morte. Mas as satisfações, as alegrias, as bênçãos de Deus, daquele que criou tudo, conhece o mais profundo do nosso ser e cuida de nós, são bênçãos eternas. Sim, são bênçãos que duram para sempre, porque Ele não só cuida de nós aqui, daqueles que esperam por Ele, mais ainda, mas Ele cuida para a eternidade, daqueles que de fato confiam nele. Se Deus sustenta até aqueles que não o conhecem, se Deus cerca de benefícios, providenciando tudo o que é necessário para a vida, até aqueles que tantas vezes eles são rebeldes, quanto mais não abençoará aqueles que o amam, aqueles que confiam, aqueles que dependem, aqueles que o buscam, aqueles que entregam a vida a Ele. Aqueles que, em vez de ouvir a voz do coração, entregam o coração ao Senhor. Em vez de fazer a própria vontade, buscam a vontade do Senhor. Em vez de solucionar os problemas conforme as suas forças, procuram na força, no poder de Deus, a solução para os seus problemas. Aqueles que, em vez de ouvir a si mesmo, ouvem a Deus, quanto nos serão abençoados, quanto nos serão recompensados pela graça e misericórdia de Deus manifestos em Cristo Jesus. E é exatamente Cristo Jesus que manifesta o tamanho da bondade de Deus. Deus já mostra sua bondade na criação e na revelação de si mesmo. Mas é na salvação que Deus mostra quão grande é a sua bondade. Porque na cruz do Calvário Ele mandou o seu Filho para lá. Ele mandou aquele que, sem pecado, estaria ali morrendo pelos nossos pecados. Se você tem dúvida do tamanho da bondade de Deus, e se você ainda acha que é melhor ouvir o seu coração, em vez de ouvir a vontade de Deus, a palavra de Deus, a direção do Senhor, olha para a cruz. Quem levou Jesus a morrer por nós, para pagar os nossos pecados, não foi o nosso coração mau, que tantas vezes afronta ao Senhor, porque ama mais a si mesmo do que ao Criador. Quem levou Jesus à cruz para morrer por nós e nos dar a esperança da vida eterna e pela fé nele, a certeza desta vida eterna, foi a bondade de Deus. Foi a graça e a misericórdia, a bondade e o amor do Senhor, do Deus maravilhoso. Então, aqui nós deveríamos ouvir. Davi termina o Salmo em uma oração. Versículos de 10 a 12, ele diz: continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. O Senhor continue abençoando os que esperam nele. Essa é a esperança de Davi, essa é a oração dele. E, esperando no Senhor, ele também está aguardando o cuidado de Deus, a proteção. Porque aqueles que esperam pelo Senhor permanecerão para sempre. Mas aqueles que ouviram o próprio coração, um dia verão os frutos de suas próprias obras, verão as consequências de preferirem ouvir a si mesmo do que ouvirem o Deus da glória. Então, escute ao Senhor. Essa, com certeza, é a melhor voz para escutarmos. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua bondade e misericórdia, por tua graça e compaixão. A tua benignidade é incomparável. Quem pode se comparar a ti, Senhor? Dá-nos graça para sempre ouvirmos a tua voz, não a voz do próprio coração, para fazermos a tua vontade, não a própria vontade, para buscarmos a tua direção e não o nosso querer, para que, ó Deus, nos alegremos em ti e assim vivamos para sempre contigo e jamais, Senhor Deus, venhamos a ser destruídos por ter ouvido o próprio coração pecador. Receba a nossa oração,
Abençoe-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.